Olá, tudo bem? Eu sou Maria Clara Leite e este é o nosso programa chegando na sua tela com muita coisa boa hoje. Nós vamos destacar dois temas que são muito importantes e muito falados agora neste mês de outubro. Nós voltamos a falar sobre o Outubro Rosa, mês de conscientização e prevenção do câncer de mama. Vamos conhecer mais uma instituição de apoio às pacientes da doença, é a Unacan. Além disso, nós vamos falar também sobre a prevenção de doenças e lesões na melhor idade, isso porque outubro também é o mês do idoso. Tudo isso você acompanha a partir de agora aqui no nosso programa, que já está no ar. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, uma ótima tarde para você. Muito obrigada pela sua companhia, viu? Olha só, você também pode acompanhar o nosso programa pelo site hittv.com.br. Siga a gente nas redes sociais, a Hit, o nosso programa, e também a mim, Maria Clara Leite TV, lá no Instagram. E é claro que eu te convido a participar do nosso programa com as suas perguntas e sugestões, enviando uma mensagem para o nosso WhatsApp, DDD 11, número 3337-5886. 3337-5886 é o número do nosso WhatsApp, esse que aparece aí na sua tela para que você possa participar aqui do nosso programa. Bem, a gente começa falando sobre o Outubro Rosa. Eu vim até caracterizada aqui hoje. Temos aqui, ó, o lacinho que representa a campanha Outubro Rosa. A gente já destacou esse tema aqui no nosso programa, mas hoje nós vamos conhecer uma nova instituição. Quem está aqui com a gente hoje é a Clarísia Ramos, que é presidente da União e Apoio no Combate ao Câncer de Mama, a Unacan. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite. É muito bom a gente poder ter a oportunidade de falar sobre os nossos projetos e também alertar a população de quanto é importante saber do diagnóstico precoce. Com certeza. Prazer te conhecer, viu, Clarísia? Fala uma coisa pra mim, como é que nasceu a Unacan? Já tem quase 20 anos de existência, não é isso? 23. 23? Já passou então dos 20? A gente está chegando nos 25. Porque a gente já entrou nos 24, então agora vamos para os 25. Nós comemoramos em 29 de agosto de 2001, quando ela inaugurou no HC. Né, o Hospital das Clínicas. Aqui de São Paulo, Aqui de São Paulo. Quem fundou foi a minha mãe, a irmã Tina Ramos, que carinhosamente era chamada da Tininha. A Tininha foi voluntária no HC e ela assistia muitos estudos de caso. E um dia ela percebeu que o voluntariado precisava ser capacitado para cuidar dos pacientes. E ela não era da área da saúde de sua mãe? Não era. Ela sempre teve esse olhar para a mulher e também destacando o câncer como um todo, porque minha avó faleceu quando ela tinha 6 anos de idade. E ela teve uma infância sem mãe e com isso acho que foi despertando como eu posso cuidar de mulheres para que mais mulheres se cuidem e não venham a falecer tão cedo deixando uma criança no mundo. E isso era o propósito da minha mãe, cuidar de mulheres. Propósito da vida dela, ela começou ali dentro do Hospital das Clínicas aqui de São Paulo. Voluntária. Como voluntária, mas aí ela inventou, ela criou, ela falou, vou fazer aqui uma associação. Foi isso. Ela entendeu que era importante educar. E hoje a gente fala muito de educação para voluntário, para paciente, ou até para vocês que estão aí assistindo, porque todos nós sabendo de como funciona o nosso corpo, fica mais fácil da gente identificar alguma coisa que está diferente. Então, e no voluntariado eu digo assim, a gente, quando faz um voluntariado, a gente tem um propósito. Ou eu quero fazer o bem para alguém, claro que eu vou fazer bem para mim também, porque a gente acaba tendo uma troca. Então, se você vai cuidar de criança, você vai aberta para cuidar da criança, você vai aberta para cuidar do idoso, mas quando você vai cuidar de um paciente, você tem que entender um pouquinho do que ele está passando. E é muito importante que você conheça o mínimo necessário. Precisa de capacitação. E aí vem a capacitação. E assim começou o Instituto lá atrás, foi pioneira em capacitar voluntários que cuidassem de pacientes com câncer de mama.
Amaral colocando palmas pra gente, Amaral, nosso sonoplasta. Colocando obrigada. Palmas aí pra Unacan, né? Pra sua mãe que teve essa iniciativa, né? E é muito importante, realmente, tudo isso que ela percebeu, né? Esse entendimento, como você disse, é pioneira, a Unacan é pioneira no entendimento dessa necessidade de capacitar o voluntário. Não basta querer ajudar, tem que se preparar para ajudar. Tem que se preparar, porque o paciente ele está muito vulnerável. E às vezes você pode falar algo que não era para ele ouvir, ou que você também não sabe, e você vai ficar... Ele não vai se sentir segurança, ele tem que se sentir confortável ao seu lado. E quando ele recebe a notícia... a maioria, né, fala que entra num buraco, não presta atenção mais no que o médico está falando, se perde, não entendeu nada, até entender tudo isso. Aí tem um voluntário que chega ao lado, que pega na mão, vamos conversar, vamos entender o que você está passando, vai passar por uma quimioterapia ou não, mas a gente está aqui do seu lado, a gente sabe que é só uma trajetória, uma jornada que... passando juntos com a família, com alguém que está ao seu lado, fica muito mais leve. Nesse começo, a associação funcionava ali dentro do Hospital das Clínicas. Hoje ainda funciona ali ou não? Ela migrou, a capacitação passou a ser na Assembleia Legislativa de São Paulo, ficou durante 14 anos lá, enquanto ali a gente poderia dar cursos livres, os cursos eram às segundas-feiras, 4 meses, eram bem completos. E aí veio a pandemia, né? Então a pandemia mudou um pouquinho a nossa estrutura para o online e hoje migrando um pouco para o híbrido, porque ainda existe muita reticência em estar presente, as pessoas preferem agora se acomodar, mudou um pouco. O mundo mudou, né? O mundo mudou. É verdade. O mundo mudou. Mas a gente tenta balancear. Mas vocês têm essas duas possibilidades, um pouquinho de híbrido, um pouquinho de online, um pouquinho presencial. Porque é importante, o voluntário ele precisa abraçar, ele precisa estar junto, ele precisa sentir, olhar, precisa o contato. do contato. Entendi. E aí, só explica pra gente mais ou menos como é que funciona, Clarícia, então. Tem os cursos de capacitação, mas também tem todo um trabalho de apoio às mulheres. Com relação ao curso de capacitação, ainda são 4 meses, ou não? Não, a gente mudou bastante o curso. Tá. O curso hoje, ele é feito em 10 meses. Em 10 meses. A diferença de que não é só um curso de saúde mamária. Então, a gente tem o curso de práticas integrativas, que vem complementar o curso, porque a prática integrativa do SUS, ela ajuda no tratamento. Então, ela também vem. Políticas públicas, para você entender melhor os direitos e não só as políticas que são aplicadas para o câncer de mama. Comunicação com o paciente. Como eu me comunico? Como eu como eu passo a entender melhor esse paciente, como eu falo com ele. Tudo isso é importante, né? Gestão de todo o processo, que aí você forma um navegador de pacientes. Ele vai navegar com o paciente do início até o fim do tratamento. Então, são 2 meses cada tema e você conclui em 10 meses. Pode fazer o ano que... Tem meses... esse ano eu não quero fazer saúde integrativa. Esse ano eu quero fazer só saúde mamária. Esse ano eu quero fazer políticas públicas. Não importa. O curso, ele é extenso, mas você pode entrar e fazer a hora que você quiser, o módulo que você quiser. E o público? Só os voluntários? Não, voluntários multidisciplinares, porque o enfermeiro que quer trabalhar com o paciente, o fisioterapeuta que quer trabalhar, quer entender melhor esse paciente. Então, são os mastologistas que vão dar esses cursos. E a gente fala do online presencial, porque você tira dúvida, você tem ainda um olhar diferente, um contato com aquele médico, com aquelas voluntárias que vira uma conversa, um bate-papo online muito bacana, muito gostoso. E acaba da família da paciente, né? Poder participar. Buscar também ou não? Sim. Sim, né? Família, a própria paciente, o voluntário que está dentro de uma instituição, o enfermeiro que tem esse olhar diferenciado, o fisioterapeuta, o psicólogo que quer também entender melhor tudo isso, para depois passar a ser voluntário, que é muito bacana, que eles acabam fazendo o curso e passam a ser voluntários da instituição. Inclusive, um dos projetos que a gente construiu através disso foi uma paciente que fez o curso e entendeu a necessidade de trazer a terapia familiar, que também é pioneira pela Unacan, porque nenhuma outra instituição tinha até essa visão. Porque o SUS não tem, o SUS tem a terapia, tem a psicóloga que atende individual, mas não o grupo.
A família. É só a paciente? Só a paciente. Esse projeto também é gratuito. Você recebendo a notícia, você pode vir para a Unacan e se inscrever para que a família entenda esse processo e engaje melhor no seu tratamento. A terapia não é só para o esposo, por exemplo, não, é para a família toda mesmo, para os filhos. E foi interessante porque com o online, a filha está trabalhando, o marido também, a filha está numa faculdade, está fora do país, consegue todo mundo junto naquele momento, é um momento de autocuidado da família. É bem interessante. É uma terapia online, então, para todos ou alguém é presencial ali? Não, online para todos. Para todos. Para todos. E aí, quem quiser pode entrar? Por exemplo, pode. assim, não sei, uma moça, ela tem um esposo, filhos, e ela tem a mãe que também está ali sofrendo junto, né? Essa mãe também entra? Entra a família toda. E é muito importante, né, Clarícia? É para acolher a família. Essa rede de apoio também, porque assim, a família se assusta junto com a paciente. É isso que eu ia falar. Então, assim, ela precisa dessa terapia para entender tudo o que está acontecendo ali, mas principalmente para saber como vai apoiar aquela paciente, que é a vítima. Não é isso? É porque a família acaba adoecendo junto. Ela também ela vai impactada, ela fica impactada pela notícia, pelo tratamento, porque muitas vezes essa paciente perde o cabelo, fica sensível, com muita dor. Ela precisa entender de que forma ela pode ajudar a paciente. E aí a gente sabe que a gente tem que respeitar. Muitas delas querem ficar quietas, não querem falar com ninguém, muitas delas preferem ficar afastadas, não contar nada. Tem muita gente que coloca a peruca e nem fala que teve o câncer. Não, eu não quero interferir na minha vida profissional. Eu vou continuar, e que eu acho que está tudo bem, o que cada uma puder, mas a gente traz essa questão de um olhar para os amigos, para a família, para você não se sentir sozinha nesse momento, né? A família precisa estar ao seu lado. Se os amigos não souberem, não tem problema, mas que a família esteja ao seu lado, para que você possa passar por essa trajetória mais leve. Até vou pedir uma dica sua, né? Justamente sobre isso. A família, ela tá nesse contato assim muito mais próxima, né? Mas às vezes os amigos do trabalho, os colegas um pouco mais distantes, ficam sabendo ali daquela situação que a pessoa está passando e não sabem nem como agir, como se portar, o que falar. Que dica você daria? Eu acho que a gente tem que respeitar. Respeitar o momento de cada um. Se ela falar, se ela abordar o tema... Abertura para falar sobre? Ela deu abertura para falar. Se ela não deu abertura, sutilmente a gente pode chegar perto e fazer com que ela se sinta confortável com aquilo e se sentir bem onde ela estiver. Se você sabe a notícia, mas ela não contou... Aliás, eu acho que na vida, né, a gente não precisa esperar alguém estar doente para tomar atitudes, né? Sim. A gente pode ter um olhar para o outro carinhoso de sempre, né? A gentileza, né? É a gentileza que gera a gentileza, não é isso? A gentileza. E essa semana eu participei de uma palestra de uma voluntária nossa que ela seguiu meio que uma carreira, porque ela está com a gente já... Ela fez o curso já faz uns 7, 8 anos. Não, a minha mãe era viva, a minha mãe faleceu em 2018, logo no início. Ela soube da doença, ela teve um câncer de pulmão e ela, assim que ela teve a notícia, eu migrei um pouco para estar ao lado e continuar o trabalho que ela tinha deixado e conseguir trazer com que aqueles professores que estavam juntos passassem a ser diretores. Então, a gente entende que nós temos um legado para continuar da Tininha, sabe assim? E essa pessoa, ela fez o curso ainda com a minha mãe viva, e a minha mãe é que colocou ela lá, vai lá fazer você a palestra. Ela, não, imagina, não, vai ali, vai você. Não, eu não vim para fazer, eu vim para você. Daí a minha mãe subiu no palco e falou, então hoje eu não vou falar, quem vai falar? E aí ela subiu no palco e teve que falar. E hoje ela ministra 80 palestras em outubro, assim, ela abraçou dentro do projeto dela de vida de trabalho, ela consegue levar a informação. E eu escutei ela falando o seguinte, que eu achei bem interessante, que ela tinha o papel de... Ela trabalhava como faxineira e a parceira dela naquele dia não foi. E aí ela falou, poxa, por que você não vem trabalhar? E eu tenho que trabalhar sozinha? E a direção falou, hoje você está sozinha. Ela ficou muito brava, que ela tinha que trabalhar sozinha. E ela falou assim, eu não parei para pensar
que eu podia pegar o telefone e ligar e saber, nossa, você está fazendo falta para mim hoje aqui. O que aconteceu? Porque a pessoa pode ter tido uma notícia de um câncer. Ela, no caso, a pessoa tinha passado por um problema muito sério e ela não sabia e ela preferiu achar ruim, mas depois ela entendeu. Então, acho que a gente pode ter esse momento de um olhar para o outro carinhoso. É a empatia, né, Clarícia? Se colocar no lugar do outro. Mas nem sempre a gente sabe o que o outro está passando. Sim. A gente só tem que desejar o bem para como você quer o bem para você. Sim. Né? Olhar para o outro como você gostaria que ele olhasse para você. Então, se naquele momento eu tive a notícia, como é que eu vou falar para você que eu não quero falar porque ainda estou insegura, não sei como é que eu vou passar, como é que você vai me olhar, será que... E cada um tem seu tempo, Eu não né? quero que ninguém tenha pena de mim, muitas falam. Eu tenho medo do tratamento, eu tenho medo da reação das pessoas, vou me afastar do trabalho, que acontece. Ou o marido acaba se afastando da mulher, que também acontece. Muitos abandonam a esposa durante o tratamento. Então, o medo de se expor, o medo de saber como vai ser o tratamento, o medo de fazer a mamografia e ter o resultado. Daí nós falamos sempre, quem procura acha, quem acha tem oportunidade de cuidar e curar. Então minha mãe falava sempre essa frase, quem procura acha e quem acha cura. É o lema da Unacan, é não é isso? Da Unacan, Eu vi. É o lema da Unacan. E é muito bacana, né? É o lema, assim, quando você vê ali a primeira parte da frase, você se impacta, né? Quem procura acha. Ai, não vou procurar. Pois é. Né? Mas aí vem o restante do lema, né? Quem acha tem a oportunidade de se curar. Sim. E essa é a ideia do Outubro Rosa, né? Justamente um mês de conscientização e prevenção do câncer de mama, para que todos venham a se conscientizar que é importante achar. Se tiver, tem que achar o quanto antes, porque é isso que vai aumentar as chances de cura, não é isso, Clarícia? 95% de chance de cura num achado precoce. 95%? É muito. Então, no achado precoce, claro que nós temos vários tipos de câncer. Os luminais, eles são menos agressivos e muito mais comuns. Eles demoram, muitas vezes, o tumor mais comum, ele demora 10 anos para crescer 1 centímetro. Depois de 10 anos, ele cresceu 1 centímetro, ele cresce a cada 3 meses mais 1 centímetro. Então, o diagnóstico que você tem inicial, e pode ser daqui a 1 ano, vai ser 5 centímetros, ele vai estar enorme e você, às vezes, nem percebe, porque você não se toca, porque você não se conhece, porque você não se olha com carinho, né? Porque a gente tem que olhar para o corpo da gente. O corpo dá sinais. Só que o câncer, ele é muito silencioso. E por ser silencioso, ele não avisa quando ele chega. Por isso que o diagnóstico é importante você fazer seus exames clínicos, é importante você passar pelos exames de diagnóstico, é importante você se olhar com amor e carinho, olhar para o seu corpo, sentir como é que ele está, se ele está cansado, se ele está caindo, se o cabelo está caindo, se a pinta está crescendo, sabe? São sinais que o corpo vai dar, não só para o câncer de mama, porque a gente fala que é um autocuidado como um todo importante. Sim. E sim, o autoexame das mamas faz parte desse autocuidado. E tem alguns sinais também, mas que já aparecem em estágio mais avançado, sim, né? Sim. Aquela pele com um aspecto de casca de laranja. Sim, os veios que também ficam mais evidentes, o líquido que pode estar saindo do seu bico, são vários tipos de líquido que podem sair, o branco, o transparente, o verde e o cor de borra de café. E que são sinais. Aconteceu alguma coisa, a gente procura o médico. É isso que é importante. Se ele está vermelho, se ele está retraído, se tem um nódulo na axila. Na axila também, sim, na axila também faz parte da sua estrutura, né? Dos linfáticos, é importante. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Enquanto ele está dentro do duto mamário, você consegue retirar sem ser tão invasivo. Está lá no início e a gente tira. Muitas vezes não faz a químio, não faz a rádio, só toma uma hormonioterapia, um hormônio que porque o hormônio ele é um fator de risco, ele aumenta o risco de você continuar tendo um câncer de mama, então você toma um anti-hormônio durante um grande período, se você não fez a rádio nem a químio, passa a ser de 10, se você fez o tratamento passa a ser 5. Então, é muito importante que você chegue antes,
né? A gente já falou aqui, ó, 95% de chance. Então, é só um tratamento. E daí, pronto. Tá vendo, volta à gente? vida normal. Clarícia não é médica. Não sou médica, sou educada pela Unacan. Mas é educada pela Unacan e sabe muito. E é exatamente esse o trabalho, o objetivo, o principal trabalho da Unacan, né? É formar pessoas para que tenham realmente todo esse conhecimento, mesmo sem ser da área da saúde, para dar o melhor apoio possível às pacientes, né? Eu queria que você falasse só mais um pouquinho. A gente falou aqui sobre os parceiros que acabam deixando, abandonando aquela paciente. O número é bem expressivo, né? Eu vi que pela Sociedade Brasileira de Mastologia, então, 70%? Esse número é para quem, a gente ainda discute um pouco, mas é para as mastectomizadas que eles trouxeram, e a gente já está discutindo isso porque a gente entende que existem muitas pessoas que passam pelo processo, o número é aumentado, sim, de abandono, mas a gente entende que também é um momento de cada casal. Sim. E a gente percebe que o homem, ele não está preparado, muitas vezes, para cuidar. Ele tem aquela, dependendo da fase da vida, que ele foi criado para prover e a mulher para cuidar. E quando ele tem que cuidar, ele não sabe como cuidar. Se sente, acredito que seja até medo, né? Ou inexperiência, ou talvez aquele... Tem todos os tipos, né? Sim. Mas o que eu gostaria de dizer é que as boas práticas, as coisas bonitas desses homens que estão ao lado e que eles aprendem com essa experiência, é incrível. Porque você está perdendo a oportunidade, às vezes, de ter um olhar para uma coisa muito maior, que não é o corpo, e sim por toda a essência de um amor, de um relacionamento que foi construído. Então, a gente tem que pensar de que você tem medo, sim. Todo homem pode chorar, o homem pode ter medo, o homem pode viver ao lado de alguém pleno, se ele estiver aberto para receber e para entender que ele também pode ser frágil. E essa é a importância da gente levar essa informação para que você que está passando por isso não tenha medo. Procure ajuda, procure alguém para falar. Fala, dá o ombro para aquele que precisa também ser ouvido, né? Então, é uma experiência que pode mudar a sua vida até dali para frente. Vamos juntos. Eu tenho um casal que fala assim, o câncer é nosso. Nós estamos indo na quimioterapia, ele fala, porque ele e a esposa, né? E eles são jovens, né? Até porque quando se casa, torna-se um só, não é isso? Pois é. E ele tem esse entendimento, que bonito, né? Eles tiveram esse entendimento e o câncer, na verdade, os uniu. Mais uma coisa ainda. Que eles estavam quase assim estremecidos, eles contaram outro dia que eles estavam estremecidos, mas o câncer os uniu novamente para fazer junto, e eles fazem tudo junto. E não tem medo, ele fala, não, o relacionamento é igual, a gente sai para dançar, a gente vê os amigos, a gente dorme junto, a gente tem relação, a gente, cada hora no momento certo, mas a gente vive bem. Então, não tenha medo de passar por isso, juntos, porque fica mais fácil. Com certeza, com amor, né? Com amor. Fica mais leve. Fica mais leve. É isso. Gente, vou passar aqui o site da Unacan para você ter mais informações sobre essa associação que traz tanto amor, que leva tanto amor, que leva tanto apoio e principalmente que educa, capacita. Vou pedir até para daqui a pouco a Clarícia trazer esse recadinho para vocês, deixar um convite para todo mundo, né, acessar e entender o trabalho da Unacan, mas eu já vou deixar aqui o site, é Unacan, com 2 Cs, né? Unacan, com 2 Cs, M no final, .org.br, como está aparecendo aí na sua tela, unacan.org.br, e o Instagram, mesma coisa, @Unacan, com 2 Cs. Obrigada, viu? Parabéns pelo trabalho de vocês, amei demais. Que bom, Clara, obrigada também. Gostei muito. Fico muito feliz de poder levar um pouquinho o nosso conhecimento. Eu falo que a gente planta uma sementinha para florir, então, para se cuidar, que é importante. E eu vou deixar esse espaço aberto, vou pedir para você dar um recado para o pessoal que está em casa, né? Dizer,
chamar as pessoas para fazer esse curso, né? Esses cursos que vocês oferecem, para se capacitar, independente de trabalhar com isso ou não, de ser um voluntário ou não, eu acho que é importante para a vida, né? E outra coisa também, deixar recado também para as mulheres, né? Porque vocês dão esse apoio psicológico, mas eu vi que vocês também oferecem lenços, ajudam com exames, né? De mamografia, enfim. Sim. Então, vou deixar esse espaço aberto para você dar esse recado, pode ser? Claro. Muito obrigada, Clarice. Obrigada. Bom, nós na Unacan, nós doamos mamografia o ano todo. Biópsia também, então você que está no SUS em fila, porque nós não fazemos rastreamento, mas sim nós salvamos vida. Isso que é importante. A informação salva vidas e é por isso que nós damos os cursos e os cursos estão disponíveis a partir de março do ano que vem. Você pode se inscrever e participar de 5 cursos e se formar um bom navegador. Quem procura, acha e quem acha, cura. Nós queremos a sua cura, por isso doamos exames para diagnóstico precoce. Fiquem com Deus, muito obrigada pela oportunidade. É isso aí, nós vamos agora a um breve intervalo, mas já nós voltamos com muito mais aqui no nosso programa. Vamos falar sobre prevenção de doenças e lesões para a melhor idade. Até já! Já estamos de volta com o nosso programa. Uma ótima tarde para você. Mais uma vez, seja muito bem-vindo e muito obrigada pela sua companhia. A gente está aqui destacando os temas que são mais relevantes agora neste mês de outubro. Já falamos sobre o Outubro Rosa, mês de conscientização e prevenção do câncer de mama. E agora a gente segue falando sobre um outro assunto muito importante. A gente vai falar sobre prevenção de lesões e doenças na melhor idade, porque outubro também é o mês do idoso. Você sabia disso? É isso mesmo. Quem está aqui para falar sobre esse assunto para a gente é a Raquel Silvério, que é fisioterapeuta. Obrigada mais uma vez pela sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigada pelo convite. É um prazer falar sobre esse tema para todo mundo. Muito importante, né, Raquel? Muito importante, né? A gente tem uma população cada vez mais idosa. Então, a gente conversar sobre isso, as pessoas entenderem como é o processo, né, do envelhecimento, como a gente pode controlar e prevenir alguns acidentes é muito importante. Antes de qualquer coisa, a Raquel trouxe até aqui, gente, alguns equipamentos, né? Alguns itens. Alguns itens básicos para que a gente consiga reproduzir, né? Para mostrar um pouquinho como que essa pessoa pode fortalecer músculos e ossos, dá para falar assim? Isso. Em casa. Vamos falar mais da parte muscular. Isso, em casa. Em casa mesmo dá para já se movimentar. Exatamente, porque... Pode falar. Porque o que acontece? Com o envelhecimento, né, a gente perde muita massa óssea, a gente perde qualidade da musculatura, né? Porque isso é o nosso envelhecimento fisiológico. E ano a ano, se você não faz nada, você sente essa diferença, né? Sente as dificuldades do dia a dia, de dentro de casa, das atividades diárias, né? Então, é importante a gente entender isso, compreender o que está acontecendo e tentar melhorar da melhor forma possível, né? Controlar esse avanço aí do envelhecimento que vai acontecer com todos. Mas com todas as partes do corpo, né? Exatamente, mas se a gente conseguir envelhecer com qualidade de vida, isso é o mais importante, né? Nos tornarmos independentes o máximo de tempo possível. Sim. Que isso é muito importante para todos. E é o que todos nós queríamos, exatamente, né, Raquel? Com certeza. Exatamente. Eu já vou deixar o convite para você que está em casa. Tem alguma pergunta para fazer sobre esse assunto? Entre em contato com a gente, manda sua mensagem lá para o nosso WhatsApp, DDD 11, número 3337-5886. Olha só, Raquel,
a gente precisa, é uma união, né? A gente precisa comer bem, Isso. a gente precisa se hidratar bem, é um conjunto de fatores. E tem também os exercícios. Agora, minha pergunta para você que é fisioterapeuta, é importante também fazer fisioterapia em dados momentos da vida? É importante. Independente de estar com algum problema. Independente de estar com algum problema. O que acontece lá na clínica, né? Eu tenho, grande parte do meu público é idoso. Né? Idoso é o que a gente coloca de 60 anos para cima, né? Mas a partir dos seus 50, 45, já começam a apresentar algumas lesões, né? Mas a característica do nosso público lá na clínica, ele é realmente mais idoso. Os idosos, com o avanço da idade, começam então a ter problemas ósseos, musculares, dificuldade no equilíbrio, né? Juntamente com isso, a visão também já não ajuda muito. Então, são uma série de fatores que contribuem para que esse idoso ele tenha cada vez mais dificuldade dentro do ambiente controlado, dentro do ambiente interno. E a fisioterapia resgata muita coisa para ele, né? Melhora a qualidade da força, desenvolve melhor esse equilíbrio, né? Faz ele ter uma noção melhor no espaço. E a gente conversa muito sobre como ele pode adaptar o ambiente dentro de casa para prevenir futuros acidentes, né? Então, a fisioterapia acaba fazendo um trabalho muito bacana nesse sentido, mas como você tinha mencionado, é uma equipe multidisciplinar. Eu preciso do médico, eu preciso do nutricionista, eu preciso do fisioterapeuta, né? Então, todo mundo trabalhando em conjunto, esse idoso ele tem uma qualidade de vida muito boa. É isso, e esses equipamentos que você trouxe aqui hoje são para fazer exercícios ligados à fisioterapia, é isso? Ligados à fisioterapia. Eu já vou pedir para você mostrar que eu tô curiosa. Tá ótimo, tá ótimo. E quem tá em casa, já pega aí, presta atenção, entendeu? Presta bastante atenção no que a Raquel Silvério vai ensinar pra gente agora, porque não precisa ser idoso para começar a fazer, não. Ao contrário, não, né, na Raquel? verdade, quanto antes começar, melhor, né? É isso. E depois, se você quiser rever tudo isso que a Raquel vai ensinar pra gente, você pode acessar a playlist do nosso programa lá no canal do YouTube da Hit TV, que é Hit TV ao vivo. E aí você pega o programa da data de hoje, tá bom? Vamos lá, então? Vamos lá. Eu vou até ficar em pé, né? Porque Isso. eu não preciso ficar sentada enquanto Não. isso, né? Só olhando. Eu trouxe esses pezinhos, mas a pessoa que está em casa não precisa ter um halter, né? Tá. Pode ser uma latinha de leite condensado, que é um pouquinho mais levinha. Pode ser um saquinho de sal, que aí já tem 1 quilo, né? 1 quilinho Tudo tá bom. De 1 quilo para menos, para começar, né? Porque às vezes a pessoa não tem o hábito da prática da atividade, né? Então, exercícios básicos aqui, ó. Flexiona um pouquinho o joelho. Sempre alinhando as pernas, olhando para frente, né? Os polegares, ó, para cima. E aí a gente vai realizar movimentos até aqui, ó, a altura do ombro. Nessa velocidade, tem um ritmo para realizar os movimentos, né? Olha lá. Isso. Ó, já mudou o som, mudou a trilha sonora. Agora, tem um outro que a gente pode fazer, que é um treino de sentar e levantar da própria cadeira. Olha que bacana. Ou da própria cama, né? Então, Já fortalece as pernas. Isso. Então, vai lá numa poltrona um pouquinho mais alto, não pode ser muito baixo, senão ele vai ter muita dificuldade, né? Então, sentado aqui, é justamente se levantar... Já vou fazer junto. Sem fazer o apoio com as mãos, tá? E aí, a gente trabalha muito essa parte das pernas e do bumbum. Se a gente quiser potencializar isso, posso pegar lá Pezinho nas mãos. meus pezinhos e, ó, trouxe aqui, voltei. Trouxe aqui. Todo dia faz um pouquinho? Todos os dias faz um pouquinho. Quanto, mais ou menos? Umas 3 séries de 10, 3 séries de 12. São séries leves, né? Se ao iniciar... O objetivo é fortalecer um pouquinho. O objetivo é ativar essa musculatura, Entendi. né? Então, assim,
iniciou, fez uma série, se sentiu cansado, não tem problema. Daqui 2, 3 dias você vai conseguir fazer mais repetições. Quanto mais fizer, melhor será o condicionamento. Exatamente. E vai no seu ritmo, né? Vai no seu ritmo. Outra coisa, um degrau baixinho em casa. Vou até tirar meu sapato aqui, ó. Faça isso. Um degrau baixinho. Esse elástico. Né? A gente, ó, treina subir e descer o degrau com a perna esquerda e depois com a perna direita. Exatamente. Nós que hoje somos mais jovens, a gente não encontra grandes dificuldades para fazer esse tipo de movimento. Mas a pessoa que está já com uma idade avançada, ela tem dificuldade, Sim. né? Então, o ideal é que ela tenha uma barra de apoio e que ela treine esse movimento diariamente. Até se for na própria escada, já vai ter o corrimão, né? Muito provavelmente. Isso mesmo. Então aí já facilita, né? Sempre que for fazer algum exercício, tenha algo ao redor para você poder se apoiar, né? Uma barra ou uma parede, ou algum lugar para você se sentar caso fique cansado, né? A gente tenta minimizar todos os possíveis acidentes, né? Existem várias possibilidades de acidente dentro de casa. A casa pode ser uma armadilha para todos nós, né? Exatamente, para todos nós. A gente pensa muito, quando a gente tem um filho, essa criança ali é um bebê que começa a engatinhar, começa a andar, a gente prepara a casa toda, né, menina? Exatamente. A gente coloca tudo umas proteções ali nas quinas, né? Tira os tapetes de casa e tal. Mas pro idoso a gente não pensa muito não, né? Exato. E o idoso precisa tanto desse cuidado quanto uma criança, né? A gente conversa muito sobre os tapetes na casa, né? Os tapetes na sala, eles gostam muito de tapetes na cozinha, no banheiro. Isso se torna um potencial muito grande para um acidente. Ocorrem muitos acidentes no banheiro, ocorrem muitos acidentes na cozinha, né? E eu não estou falando só da queda da própria altura, né? Na cozinha a gente tem ali, está cozinhando, tem o fogão. Então você pode agravar esse acidente, né? Voltando para o banheiro, é importantíssimo a gente ter barra dentro do box, próximo ao vaso, porque isso facilita muito. Em caso de insegurança, de desequilíbrio, ele consegue se segurar, ele consegue ter um apoio, até poder chamar alguém para poder auxiliar, né? Seria interessante ter, independente da idade, não é verdade? Independente da idade. Eu mesma já dei umas escorregadas ali dentro do box. Exatamente, independente. E se a gente tem uma barra de apoio, é ótimo para você poder, né, se lavar o pé com segurança, não é verdade? Não fica uma coisa só restrita à terceira idade, exatamente. Tapete no banheiro, então, jamais. Tem aqueles que não escorregam, né? Mas o que acontece? Pode tropeçar. O passo deles já não é mais com tanta amplitude. Eles tendem a arrastar mais o pé. E aí pode vir por baixo, assim. Exatamente. Claro que um tapete, a hora que sai ali do box molhado, né? A gente precisa ter alguma coisa, mas não muito alto, para que ele não corra o risco ali de tropeçar e levantar a bordinha do tapete. E você falou da cadeira, né? Se a pessoa estiver ali próxima a uma escada, fazendo um exercício como esse, de subir degrau, descer degrau. Você falou de ter uma cadeira ali por perto, né? Caso a pessoa fique cansada e sente. Isso. É importante ter em vários pontos da casa? Não necessariamente. Eu falei sobre um ponto de apoio... Mas por causa dessa situação? Mas por conta do exercício. Entendi. Exatamente. Mas não tem a necessidade de você ter pontos, né, de acesso assim para se sentar. A não ser que você realmente tenha um problema de saúde e tenha vertigem, né? E aí, então, seria interessante você adaptar a casa como um todo. Nos corredores ter as barras de segurança, né? Ter alguns locais de apoio que você consiga se sentar, que seja confortável. Mas, de um modo geral, não tem essa necessidade, tá? Seria mais por conta do exercício mesmo. Vai mostrar mais algum? Vou. Eu trouxe um elástico aqui.
Esse elástico compra em qualquer casa de material ortopédico, tá? Baratinho. Baratinho. Todo mundo pode ter em casa. Todo mundo pode ter em casa. Olha lá. E ele é um baita de um aliado para vários exercícios. O fato de você fazer um deslocamento lateral... Não precisa abrir muito as pernas. Não. Com resistência elástica é muito bom, né? E isso trabalha o equilíbrio desse tipo de deslocamento. Você tem uma resistência, você tem que fazer uma força maior, né? Então traz uma série de benefícios, sabe? E dá para usar também nos braços? Dá para usar nos braços, dá sim. Olha lá, agora a Raquel vai mostrar pra gente como utilizar. Elástico mesmo se chama? Chama Ou tem um nome mini band. específico? Mini band. Mini band. Mini band, exato. Olha lá. E aí aqui, ó, a gente pode dar tensão um pouco e trazer aqui, ó, pra cima. Já tá trabalhando vários músculos aí. Exatamente. E aí a gente pode, tem uma série de exercícios, trazer pra cá, rodar um pouquinho pro lado, segura esse, rodou pra lateral. Então, existe uma série de exercícios que a gente pode realizar em casa com pouca coisa, né? Aí, tá vendo, gente? Já tá dada a dica. Não tem tempo para fazer muito mais do que isso? Pequenas séries, um pouquinho ali por dia. O quê? Uns 15 minutinhos por dia, que seja? 15 minutinhos tá ótimo. Já resolveu. Tá ótimo, né? Tá ótimo. Se puder fazer mais, é sempre melhor, né? Com certeza. Se a gente puder ter uma rotina de exercícios um pouquinho maior, seria o ideal. Mas não tem tempo ou não tem hábito, começa ali com 10, 15 minutinhos. Você vai ver que com o passar das semanas, tudo fica mais fácil. É isso aí. Podemos sentar? Claro, De volta? podemos. Exercícios mostrados, então a gente segue conversando aqui sentadinha, né? Raquel, eu queria que você continuasse falando um pouquinho sobre mudanças dentro de casa, adaptação dentro de casa. Por exemplo, pets. O idoso tem um pet, tem que tomar muito cuidado, não deixar dormir no quarto, por exemplo, porque ele pode tropeçar, levantar ali no escuro. Aí não seria só o dormir junto no quarto, né? Porque, claro que a gente gosta de ter uma companhia, né? Às vezes um cachorrinho é a companhia diária daquela pessoa. Sim. Mas tem que se atentar a tudo. Se for muito pequenininho, realmente a pessoa, ela pode tropeçar naquele cachorrinho ou no gatinho. Se for um pouco maior, se aquele cachorro vem com muita alegria e pula, também pode desequilibrar. Exatamente. Então, assim, você tem que ver até onde é válido ou não, né? Então, assim, não seria só dentro do quarto, seria no convívio total, né? Na casa toda, né? Prestar bastante atenção nisso. Exatamente. E até com os brinquedinhos que ficam jogados ali pelo chão, ou do pet, ou de uma criança, né? Às vezes tem ali um netinho, né, que vai visitar e tem brinquedo pelo chão. Tem que tomar muito, redobrar, né, a atenção na hora de andar pela casa, quando tem esse tipo de situação e evitar deixar os brinquedos ali pelo chão, né? Com certeza, porque isso também pode ocasionar um acidente. Um brinquedo de uma criança que esteja ali no meio do caminho pode sim levar à queda de um idoso. E até porque, gente, olha só, a queda do idoso, o número de quedas fica muito maior quanto mais idade a pessoa tem. Aí eu tenho aqui uma estatística. De 28% a 35% das pessoas com mais de 65 anos de idade sofrem quedas a cada ano. E essa proporção aumenta para de 32% a 42% para pessoas com mais de 70 anos. Isso. Então, quer dizer, muita coisa. Fica bem alta essa proporção aí, né? Isso. E quando a gente fala de queda, a gente não está dizendo só de um tombo simples da própria altura. Quando você cai, você pode bater a cabeça. Isso pode trazer uma lesão mais grave. Você pode ter uma fratura,
né? Pode ter uma fratura de costela, de ombro, da perna. Então, assim, as quedas da própria altura pode trazer uma contusão ali, uma dor momentânea, mas também pode gerar lesões mais graves. E os ossos ficam mais fracos, né? Ficam mais suscetíveis. Conforme os anos vão passando, não tem jeito não. Então, um trauma que pra gente traria um roxo, vamos dizer assim, e alguns dias de dor e inflamação, no idoso pode ser uma fratura, pode ser um traumatismo craniano. Então, a gente está falando de uma coisa que é muito séria, né? E aí a recuperação é muito mais complicada. A recuperação, ela demanda mais tempo, sim, por conta do próprio organismo, né? Por conta da própria fisiologia. Uma pessoa de mais idade, ela demora a responder um pouco mais quando comparada a uma pessoa mais jovem, né? Então, tudo se torna um pouco mais difícil. E até por isso você falou dessa necessidade, né, de manter atendimentos com uma equipe multidisciplinar entre essas pessoas, entre esses especialistas, o próprio geriatra, né? E entender se precisa suplementar também, não é isso? Isso é muito importante. Fazer todos os exames, né? Saber qual que é o foco ali, qual é a deficiência que aquele idoso apresenta no momento, como que ele vai suplementar aquilo, né? A nutricionista incrementar mais aquela alimentação, suplementar também com algum tipo de proteína, aminoácido, enfim, de acordo com a necessidade, porque a nossa tendência é perder, né? Então, a gente tem que tentar manter o máximo para poder viver bem. Exatamente. E uma fratura, né? Um acidente um pouquinho mais grave, ou às vezes nem é tão grave, mas que possa levar a uma fratura, às vezes a pessoa ela vai ficar ali acamada, vai mexer também com a saúde mental. Com certeza. Saúde mental dela e de toda a rotina familiar. Exatamente. Né? Não é só o idoso, envolve todos os membros daquela família também. Bem, eu te fiz aqui algumas anotações sobre o que a gente precisa evitar, né, em determinada idade. Entre elas, tipo de roupa. A gente tem que se preocupar com roupa que engancha em algum lugar, ou às vezes aquela calça muito comprida, por exemplo, que você corre o risco Sim. de tropeçar na calça mesmo. Você vê que tudo pode virar uma preocupação. É isso. E é exatamente isso. Tenta evitar ao máximo, né? Uma roupa muito larga, que tenha um babado muito grande, realmente ela pode enganchar em algum local. Uma calça também que esteja a barra muito comprida, vai ser um fator aí de predisposição para um acidente, para uma queda. Sapatos escorregadios, Saltos, exatamente. Tudo se torna uma preocupação. Tudo pode ser armadilha. Tudo pode ser uma armadilha, Não isso é? é verdade. É isso. É verdade. E o calçado, você tem razão também. Quanto mais a gente tiver ali a preocupação em utilizar um calçado com solado de borracha, que ele prenda muito bem Antiderrapante. no pé. Antiderrapante. Se tiver um saltinho, que seja um saltinho um pouquinho menor, Mais mas com uma grosso. base mais larga, um salto grosso, né? Você não deixa de se vestir, né, de uma forma mais bonita, mas com mais segurança, né? É isso sobre aí. isso, é sobre segurança, minha gente. Bem, eu convidei você que está em casa a participar do nosso programa, né, com as suas dúvidas sobre esse assunto. E algumas pessoas já estão participando, mandando as suas perguntas aqui para o nosso WhatsApp. E eu vou pedir para colocar a primeira pergunta na tela, por favor. Olha lá, a Cláudia pergunta. Boa tarde, minha mãe tem 87 anos e está com dificuldades para andar. Ela tinha uma vida normal até os 80, quando teve um AVC. Depois disso, começou a sentir fraqueza nas pernas e desequilíbrios. Este ano, já teve 2 quedas perigosas. Existe algum tratamento com fisioterapia? Qual especialista devo procurar? Obrigada, Cláudia. Existe sim, Cláudia. A sua mãe, devido ao AVC, ela ficou realmente mais suscetível a esses acidentes, né? Devido à falta de força, devido à alteração do equilíbrio que o AVC ele traz, né?
A fisioterapia voltada para reabilitação neurológica seria a melhor opção, né? Eu chego a atender alguns casos de AVC lá na clínica, mas tudo vai da condição clínica que aquele paciente apresenta. Se eu consigo tratar ele dentro de uma reabilitação ortopédica ou se eu preciso encaminhar ele realmente para um fisioterapeuta especialista em neuro. É importante ter todas essas informações justamente para que a pessoa saiba, ela não sabe nem como começar a procurar. Exato. Mas tá aí a dica então da Raquel. Sim, tem tratamento. Boa. Vamos a mais uma pergunta, por favor? Olha só, a Rosana pergunta. Boa tarde, minha mãe tem 92 anos e fraturou o fêmur em abril, colocando placa com 3 pinos. Agora, quase 7 meses depois, consegue se movimentar muito pouco com o andador, só dentro de casa e ainda tem dores muito fortes quando se movimenta. Faz fisioterapia 3 vezes por semana. É normal ainda ter toda essa dor? Acho que é isso que ela quis dizer. Tá. Rosana, é normal ter dor depois de um período, mas não uma dor exacerbada, não uma dor que limite muito, tá? Ela tá fazendo tratamento, mas precisa ficar atenta se esse tratamento que ela tá fazendo está sendo o suficiente, se tá trazendo o resultado que a gente espera, né? Então, precisa ficar atento, porque nem sempre a gente busca uma solução, mas consegue um resultado positivo. Precisa ficar bem atento. É normal ter dor, mas nesse período após 7 meses, não uma dor exagerada como você nos relatou agora. É isso, e idade? E a idade? Passou de 90 anos... É aquilo que eu te falei, tudo é um pouco mais lento. Mas sempre dá pra gente melhorar, sempre dá pra gente recuperar. Dá pra melhorar a qualidade de vida. Sempre dá pra melhorar a qualidade de vida, é isso que importa, exatamente. É isso aí. Vamos a mais uma pergunta na tela, por favor. Adriano pergunta, olá, fiz uma cirurgia no fêmur, coloquei 5 pinos e reconstruí a cabeça do osso. Hoje, a minha perna operada está maior do que a outra. Isso é normal? Tem como voltar para o lugar certo com fisioterapia? Obrigada, Adriano. Vamos lá, Adriano. Pode acontecer, né, da gente ter uma diferença de membro. Eu não entendo, quando ele falou dessa reconstrução da cabeça do fêmur, eu não sei se ele se referiu a uma prótese, né? Devido à fratura, enfim, Mas pode acontecer, tá? Pode acontecer e você precisa de um tratamento especializado, precisa de um tratamento específico, tá? Porque o que eu preciso? Eu preciso que essa cabeça do fêmur, ela seja coaptada novamente ali no encaixe da bacia. É por isso que fica maior. Que essa musculatura, ela consiga estabilizar. E aí, uma diferença pequena de membros é normal. Só não pode ser uma diferença muito discrepante. Vai impactar até no andar, Isso, né? porque aí a gente precisa fazer uma avaliação minuciosa e completa para ver se precisa a necessidade de uma palmilha, de um calço, para que ele não tenha problemas futuros, já além dessa cirurgia no quadril que ele fez. É isso aí, maravilhosa resposta de Raquel Silvério, fisioterapeuta. Vou passar já aqui os contatos dela. Raquel Silvério, fisioterapeuta, Instagram é @raquel.silvério, também da clínica, @trataguarulhos, trataguarulhos, como você está vendo aí na sua tela. E tem o WhatsApp, DDD 11, número 99290-4200. Isso mesmo. 99290-4200, DDD 11 é o número, então, para você entrar em contato com a Raquel, caso queira, né? Tem alguma dúvida, ficou alguma dúvida? Inclusive, algumas pessoas mandaram mais perguntas aqui para o nosso programa, a gente não vai conseguir responder todas, peço perdão, mas agradeço muito pela sua participação. Manda mensaginha lá para a Raquel, lá no Instagram. Responde, Raquel. Claro, será um prazer. Pode mandar que eu respondo sim. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui, trazendo informações tão importantes, especialmente agora nesse mês do idoso, né? Isso mesmo. Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer. Prazer todo nosso, viu?
já fica o convite para voltar. Tá ótimo, voltarei com certeza. Que Raquel é maravilhosa. Obrigada, viu? Imagina. É isso aí, minha gente. Muito obrigada pela sua companhia. Quanta coisa importante a gente aprendeu hoje, né? Agora é colocar em prática e sempre ter mais qualidade de vida. Beijo grande para você, uma ótima tarde e a gente se encontra na próxima. Tchau, tchau.